A exposição Tutancâmon em Portugal, relatos na imprensa portuguesa, resultou do projeto de investigação com o mesmo nome e foi organizada no âmbito das comemorações do centenário da descoberta do túmulo do faraó Tutancâmon. A exposição foi inaugurada a 4 de novembro de 2022, exatamente 100 anos depois da descoberta do primeiro degrau que dava acesso à entrada do túmulo. E encerrou a 5 de abril de 2023, na data em que se assinalaram 100 anos da morte de Lord Carnarvon, o financiador da descoberta e escavação, e simultaneamente do nascimento da famosa maldição de Tutancâmon. A Biblioteca Nacional de Portugal foi o local escolhido para a realização da exposição, uma vez que alberga a grande maioria dos periódicos que estão na base do projeto de investigação e, por consequência, da própria exposição. Antes de fazer o percurso pela exposição, os nossos visitantes podiam ver um vídeo preparado como forma de contextualização. Este vídeo apresentava o faraó Tutancâmon, traçava o percurso que levou à descoberta do seu túmulo e as características deste. E, para enquadrar a própria exposição, são sistematizados os dados essenciais do projeto de investigação. Este vídeo está atualmente disponível no site oficial do projeto. Ao entrar na exposição, os visitantes eram recebidos pelos protagonistas, Tutancâmon, Howard Carter e Lord Carnarvon. O descobridor e o financiador, representados em tamanho real, resultam de fotografias da época da descoberta. A representação de Tutancâmon resulta da ampliação de uma peça recuperada no seu túmulo, um vaso de vísceras com incrustações em ouro, com cerca de 39 centímetros de altura. Nos dias das várias visitas guiadas, os visitantes poderiam também encontrar os comissários da exposição. A exposição estava organizada em 2 diferentes núcleos. O primeiro encontrava-se na parede da sala de referência, e era composto por uma seleção de notícias publicadas nos jornais e revistas portugueses, sobre a descoberta e escavação do túmulo de Tutancâmon. O segundo núcleo, composto por várias mesas expositórias, foi dedicado a diferentes exemplos de egiptomania e tutmania em Portugal. O primeiro núcleo da exposição era composto por diferentes secções que permitiam fazer o acompanhamento da cobertura mediática que, em Portugal, se fez da descoberta do túmulo de Tutancâmon. As secções eram compostas por reproduções de notícias, parciais ou integrais, e também por originais dos jornais e revistas, com o intuito de permitir aos visitantes estar em contacto com exemplares de jornais de há 100 anos atrás. As notícias estavam acompanhadas por reproduções de fotografias originais da escavação, utilizadas com a permissão do Griffith Institute. A primeira secção, composta por notícias que davam conta da descoberta do túmulo de Tutancâmon, abre com a reprodução integral da primeira notícia, publicada em Portugal, sobre esta temática. O jornal O Século, a 3 de dezembro de 1922, foi o pioneiro na informação aos portugueses sobre a descoberta do túmulo do jovem faraó. A segunda secção reunia notícias que davam conta dos trabalhos arqueológicos no túmulo e das descobertas que estavam a acontecer. A secção é designada Folhas de Bom Ouro são encontrados no túmulo de Tutancâmon, título de uma notícia publicada no Jornal Diário de Lisboa a 19 de fevereiro de 1923. Nas notícias desta secção destaca-se a atenção dada às riquezas artísticas que se encontravam no túmulo. E também à iminente descoberta da múmia do faraó. A morte de Lord Carnarvon, a 5 de abril de 1923, foi amplamente noticiada em Portugal. E disso nos dá conta a terceira secção. A morte do financiador da expedição está na origem das notícias que compõem a quarta secção, dedicada à maldição de Tutancâmon. A maldição de Tutancâmon foi amplamente noticiada pelos jornais e revistas portugueses, tal como aconteceu na imprensa do resto do mundo. Esta secção reunia diferentes exemplos de notícias que informaram os leitores portugueses sobre os perigos de profanar túmulos de faraós egípcios.
A quinta secção, intitulada O Túmulo do Faraó, uma grande complicação, título de uma notícia do jornal A Imprensa Nova, foi dedicada às notícias publicadas em Portugal sobre a polémica entre Howard Carter e o governo egípcio, sobre a continuação dos trabalhos no túmulo. Este foi um tema ao qual os periódicos nacionais deram muita atenção, sendo, efetivamente, um dos assuntos com mais notícias publicadas. Nesta secção foram apresentadas notícias, por ordem cronológica, de forma a permitir um acompanhamento dos factos ocorridos à época. A sexta e última secção foi dedicada às notícias que, em março de 1939, informaram os portugueses da morte do arqueólogo Howard Carter. Com a morte do descobridor terminam os relatos sobre a descoberta e escavação do túmulo de Tutankhamon. O segundo núcleo da exposição, intitulado 100 anos de Tutankhamon em Portugal, era composto por diferentes mesas e painéis. O primeiro painel, designado Projeto em Números, resumia os dados quantitativos do projeto. O segundo apresentava os protagonistas. O painel expunha uma breve biografia do jovem faraó, do financiador, do arqueólogo e dos trabalhadores egípcios. Uma versão mais completa de cada biografia era acessível através de um QR Code. O terceiro painel era composto pela reprodução de uma notícia publicada na ABC Revista Portuguesa, sobre a influência de Tutankhamon na moda. Esta notícia ilustrava um texto explicativo sobre o conceito de Tutmania. Este painel estava acompanhado por uma mesa com diversos livros, de diferentes tipologias, inspirados pelo jovem faraó. Alguns exemplos selecionados da Tutmania na literatura disponível em Portugal. Seguidamente expunha-se um segmento do poema, A Moda, da autoria da poetisa portuguesa Florbela Espanca. Escrito sob o pseudónimo Soror Saudade, este poema, publicado em agosto de 1923, demonstra, pela voz de Florbela, o que a notícia do painel anterior já ilustrava. O último painel era dedicado ao Café Oriental, inaugurado em 1925, na cidade de Guimarães. Aqui encontrava-se um pequeno texto explicativo e algumas fotografias de um espaço peculiar que, infelizmente, já não existe. A primeira das 5 mesas foi dedicada a Fernando Val do Rio de Carvalho Henriques e à sua obra pioneira, o livro A Profecia ou o Mistério da Morte de Tutankhamon. Trata-se do terceiro livro, a nível mundial, a ser publicado sob a influência da descoberta do túmulo do jovem faraó. Um livro de um autor português. A segunda mesa pertencia a Humberto Pinto de Lima e aos seus 3 textos publicados na revista Dionisos. O enfoque recai sobre a primeira tradução para português do hino a Aton, da autoria deste autor. A terceira mesa estava dividida por 2 autores. O português Julião Quintinha, um reputado jornalista e escritor, que na obra Terras do Sol e da Febre, relata a sua passagem pelo Egito. E o francês Maurice Dualef, também escritor e jornalista, cuja obra A Rainha Taia foi editada em Portugal pelo Diário de Notícias. A penúltima mesa foi dedicada a 2 exemplos de egiptomania na ópera. Por um lado, as representações da ópera Aida encenadas, em Portugal, no rescaldo da descoberta do túmulo de Tutankhamon. E por outro, um teatro-ópera, de autoria portuguesa, intitulado Nefertiti. Por fim, e numa colaboração com a Academia Portuguesa de Ex Libris, incluímos uma mesa com diversos exemplares de Ex Libris, de autoria portuguesa, inspirados pelo Antigo Egito.